A infância é a época onde todos os seres vivos recebem os instrumentos necessários para a sua formação. Os defeitos e características primitivos nos humanos são moldados para a boa convivência em sociedade, e tudo o que acontecer nessa fase será levado para o resto da vida por aquela pessoa. Um erro clássico que os pais cometem na criação dos filhos é afrouxar nos primeiros anos, acreditando que por ser pequena a criança não vai entender. Bobagem. Ela é como um caderno que está pronto para receber e gravar tudo o que lhe foi passado. E mais, atualmente as crianças estão aprendendo coisas muito mais cedo. Os céticos atribuem esse desenvolvimento ao fortalecimento dos genes e do sistema imunológico. Mas correntes espiritualistas afirmam que são gerações de espíritos que já estão em alto estado de evolução e conhecimento, não necessitando do tempo anterior para o preparo e a adaptação ao corpo físico. Mas independentemente de crença, o fato é que criança é um ser que deve ser levado a sério, muito sério. É como se numa única existência a criança refletisse toda a evolução dos seres humanos. A infância é dividida em 3 fases clássicas. Na primeira, que vai do nascimento até os 3 anos de idade, ela literalmente chega no mundo. A partir desse momento, ela vai aprender absolutamente tudo, desde o olhar, passando pelo funcionamento de suas mãos, até as primeiras ações concretas de interação com o meio que a cerca. Para você ter uma ideia de sua potencialidade, imagine-se num corpo absolutamente diferente do seu, chegando num mundo com dimensões completamente surreais, vendo seres enormes que você não faz a menor ideia se vão te alimentar ou se vão comer você. E em menos de 3 anos, não só você está interagindo feliz da vida nesse mundo, como também entendendo tudo o que eles dizem e falando com eles também. A chamada segunda infância vai dos 3 aos 6 anos aproximadamente. É a primeira aventura. Já consciente de seu lugar no mundo, a criança agora quer desbravar novas terras. Precisa entender o porquê das coisas, como que elas funcionam. O mundo mental assume com força total e ela muitas vezes tem dificuldade de compreender se a historinha que ela ouviu antes de dormir é só um conto ou aconteceu de verdade, como a sopa que ela teve que tomar no jantar. É a fase da magia, do sonho, do encantamento. Por estar descobrindo um mundo absolutamente novo e encantador, ela se coloca como o centro de tudo, como a pessoa mais importante que existe, caracterizando a fase egocentrista e narcisista, descrita por um dos maiores pensadores da história, Jean Piaget. Essa é uma fase em que todo cuidado é pouco. A criança está descobrindo um mundo novo e cada lata de biscoito aberta acredita ser uma façanha nunca antes conseguida por ser algum na humanidade. E é aqui que mora o grande perigo. É aqui que os pais fazem todo o estrago, principalmente aqueles que só têm um filho. Na sua mente de descobertas, ela é o máximo. O mundo foi feito para ser dela e é exatamente por isso que os pais devem preocupar-se em mostrar-lhes que ela não é o centro do universo, e sim mais uma estrelinha no meio de milhões de constelações. Valores de respeito ao próximo, de boa convivência social, de que o mundo tem regras e que todos têm que respeitá-las, são fundamentais para que ela seja um adulto responsável e decente no futuro. A imposição de limites, do reconhecimento dos erros e a necessidade de corrigi-los são primordiais para a sua formação, e tudo o que é ensinado nessa fase se solidifica na terceira e última, do período que compreende a infância.
Na terceira fase, que vai dos 6 aos 10, 11 anos, ela já cai em si. Já sabe que vive num mundo onde outros seres habitam e que esse mundo tem regras claras. Consegue diferenciar o que é real do que é imaginário e já começa a se adaptar às regras do meio. Tem relativa consciência do que é certo e errado e, dependendo da educação que teve nas duas outras fases, já começa a delinear as atitudes que tenderá a ter pelo resto de sua vida. Hoje em dia, fala-se muito de educação para solucionar os problemas de violência que assolam o mundo. Mas existe a tendência em interpretar que esta educação é didática, dada em colégios. Esta é necessária, sim, para a inserção futura no mercado de trabalho. Mas conhecimentos de matemática, português e ciências não definem caráter de ninguém. E o problema da criminalidade não está nas disciplinas aprendidas no colégio, e sim na moral que os pais devem desenvolver nos seus filhos. E aí, novamente, que mora o perigo. Porque acreditando que seus filhos são o máximo, muitos pais e mães transferem suas próprias frustrações e desejos não realizados para as costas dos pequenos, não percebendo o quão prejudicial essa atitude pode ser na formação moral daquela criança. Na onda dos reality shows, o canal Baio apresenta um programa que mostra o verdadeiro absurdo que pais e mães cometem para a satisfação de seus delírios egocêntricos. O seriado americano Dance Moms, exibido pelo canal Baio, mostra a que ponto de desequilíbrio e tortura mães que deveriam instruir seus filhos para boa convivência social podem chegar para satisfazer seus egos doentios. Crianças, exatamente na fase de aprendizado de valores, são torturadas em rede mundial para vencer concursos de dança, mesmo que para isso tenham que passar por cima de valores imprescindíveis para a sua formação moral e ética. No mundo inteiro, concursos de beleza infantil proliferam, explorando exatamente esse desejo doentio de pais e mães que, pelas suas próprias frustrações pessoais ou profissionais, veem nos filhos um instrumento para enriquecimento e melhora da qualidade de vida de toda a família. Mas a que preço? Na fase onde a criança tem que aprender a respeitar o coleguinha para que futuramente ela respeite seus semelhantes no convívio social, ela aprende a denegrir a imagem do outro. E isso através do incentivo ao olhar depreciativo. Vai lá, a fulaninha não é páreo para você, mostra que você é melhor. Na cabecinha dela, ela realmente acredita que é o centro do mundo. E aí, quando os pais ratificam isso, na verdade, estão incentivando o crescimento de características que são altamente deploráveis e condenáveis nos adultos, como o egoísmo, a falta de compaixão, o orgulho e a prepotência. E o rosário de problemas não para por aí. As meninas estão entrando na puberdade muito mais cedo, exatamente porque estão trocando o sonho da infância pela competitividade das mulheres. E isso altera todos os seus hormônios. Além dos problemas futuros que a queima de etapas sempre causa, no mundo moderno ainda existe o fantasma hediondo da pedofilia, que cada vez mais se faz presente na sociedade. Exatamente porque os próprios pais estão formando mulherzinhas ao invés de crianças felizes e saudáveis. De cada 1, 2, 3, 10 milhões de crianças que tentam o estrelato, uma consegue. E muitas das que conseguem não se mantêm na mídia quando entram na puberdade. E aí é a hora do ajuste de contas.
ela não aprendeu em casa que ela não é o centro do universo. E quando a realidade bate a porta, ela não tem estrutura emocional para segurar o tranco. E aí a pergunta que fica é: vale a pena uma vida inteira num buraco negro por meia dúzia de anos sob a luz dos holofotes?